A proposta reencarnatória deste ser que se prepara, tem duas possibilidades, em um encarne pela dor ou um encarne pelo amor. Ambos trazem ensinamentos que precisamos aprender, mas no meu entender, se eles puderem ter a compreensão adequada, antes ainda de elaborarem a proposta encarnatória, imagino que a escolha seria de uma encarnação pelo amor, que lhes daria a oportunidade de redenção dos seus problemas passados. No trabalho do Arte Cura, podemos conscientizá-los antes da elaboração da sua proposta encarnatória. Transcrevo a seguir alguns trechos de um livro que vem a ilustrar amorosamente, com depoimentos de diversos espíritos que foram deficientes mentais em sua última encarnação, com explicações de Antônio Carlos, extraído de Deficiente Mental, porque fui um. Psicografado por Vera Lúcia Marizek de Carvalho, Petit Editora. Adolfo, nasceu deficiente mental, viveu 18 anos na matéria, tinha pavor de médicos, desencarnou com a mente infantil. Depois de 2 anos em recuperação no hospital no astral, alcançou o entendimento necessário para poder recordar. Na encarnação anterior fora médico e junto com outros 2, estiveram na guerra, na linha de frente em muitas batalhas. Tinham de cuidar tanto dos compatriotas como dos inimigos que estavam levando a melhor. Os 3 resolveram eliminar os feridos inimigos de modo cruel. No bombardeio, desencarnaram. O Dr. Frank, encarnado em um novo corpo, tornara-se médico e foi encontrado num acampamento da Cruz Vermelha, dedicando a sua vida aos pacientes pobres e miseráveis vítimas de guerra. Cada um reage aos erros de forma diferente. Ele enfrentou os dele sabiamente. Desencarnou, sofreu, arrependeu-se, mas não deixou o remorso ser destrutivo. Fixou por meta que muito errou, muito tinha que amar. Quis reparar seus erros e aí está, reparando-os. Adolfo deixou que o remorso fosse mais forte, sofreu e continuou a fazer sofrer, porque seus familiares padeceram com ele. Só viu o sofrimento como solução. O terceiro, Dr. Ralph, ainda não despertou para nem para um, nem para outro. Sofreu no umbral, foi socorrido e quis reencarnar. Arrependeu-se, mas não teve remorso destrutivo e nem despertou para uma reparação. É uma pessoa infeliz por não aceitar o que a vida lhe oferece, o que ele é no momento. Seu espírito queria continuar tendo a importância que julgava ter no passado. Embora não tenha o corpo sem deficiências físicas ou mentais, ele não é sadio. Sua insatisfação lhe traz muitas doenças. O grande exemplo nesta narrativa é a atitude do Dr. Frank. Consciente de seus erros, quis repará-los, e que grande oportunidade teve ele. Coube a ele trabalhar, não deixar para depois, para amanhã. Faz. Realmente muitos planos são esquecidos na ilusão da matéria. Cabe ao leitor pensar, analisar e fazer algo, multiplicar o talento que recebeu de Deus e não fazer como o servo preguiçoso que desencarnou como encarnou, nada fez de útil a si mesmo e nem ao próximo. E você, meu amigo, não estará deixando passar esse grande ensejo em vão. E oportunidade de aprender, fazer o bem, todos temos. Basta aproveitar. Outros relatos no livro nos ensinam a sermos gratos, profundamente gratos, ao Pai que não nos condena e que nos dá, por misericórdia, a reencarnação a todos nós, seus filhos. Portanto, ao trabalharmos com as crianças, as desencarnadas, no trabalho do Arte Cura, o que estaremos fazendo por esses pequeninos seres, é ajudá-los a poder definir o tipo de encarnação que poderão assumir, na próxima encarnação. Tanto como, com os bons ensinamentos que podemos passar aos encarnados, nossos filhos, estaremos cumprindo somente a função a que nos propusemos no papel de pais, de maneira consciente, é o mínimo que podemos fazer por nós e por nossos filhos. Porém, psicografia de Rosana Aparecida de Oliveira em 11 de julho de 1998. Hoje sou bebê. Porém sou espírito também. Este corpo limita meu saber, porém estou assim, para aprender. Tenho sonhos, projetos e deduções, porém estou impossibilitado da manifestação. Tenho medo, muitas vezes me assusto. Deu-me Deus, o esquecimento para auxiliar os vultos, espíritos. Sinto-me, às vezes, esquisito. Tenho um corpo pequeno, mas meu espírito é um gigante.
Há dois seres importantes que me ajudam a entender toda esta confusão. Quando estou acordado, tratam-me como tem que ser. Quando adormeço, nos encontramos num jardim florido. Aí meu corpo é gigante e nos tratamos como amigos muito amados. A estes dois seres, chamarei no mundo físico, mamãe e papai. Antes, seus nomes eram Rosa e João, meus amigos muito amados, que estão sempre no meu coração. Alguma coisa me diz que hoje estou feliz e aliviado, mas outras coisas me mostram que já houve muitas tempestades. Agradeço hoje a Deus pela chuva fina que cai, ela vem com um brilho mágico, trazendo calma e tranquilidade, para que eu possa ser um bebê, e tudo de novo aprender. Hoje sou Iago. Espírito em desdobramento de sono, em manifestação, nota. Em atendimento, no dia seguinte, Iago aprendeu a lidar com os vultos, espíritos, que procuram o seu auxílio, aprendeu a transmitir a energia amorosa do seu coração para os amigos necessitados. Assim, desde aquele momento, passará a realizar uma das suas tarefas nesta encarnação. Outro livro que recomendo: O Livro das Virtudes para Crianças, organizado por William J. Bennett, Lis Gráfica e Editora. Além do Historias que Jesus Contou, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editora LAC. Os Três Amigos do Homem, extraído de Lendas do Céu e da Terra de Malbataan. Era uma vez um homem que tinha 3 amigos. A todos dedicava grande interesse e não os esquecia um só momento. Um dia o homem foi chamado a comparecer ao tribunal, perante o grande juiz. Assustado, na incerteza do que poderia acontecer, procurou o primeiro amigo e pediu-lhe auxílio. Nada posso fazer em teu favor, respondeu o primeiro amigo. Pagarei, apenas, as despesas da tua viagem. O homem recorreu ao segundo amigo. Este lhe disse: tenho muito medo desse juiz que vai decidir sobre o teu destino. Só posso levar-te, meu caro, até a porta do tribunal. Diante do embaraço em que se achava, apelou o homem para o último amigo que lhe restava. O terceiro amigo atendeu, sem hesitar, ao pedido do homem. Acompanhou-o até a presença do juiz e esforçou-se, com dedicação e carinho, pela sua absolvição. Sabe quais são os 3 amigos do homem? O primeiro é o dinheiro. O segundo, a família, e o terceiro, as boas ações. Quando o homem morre e é levado ao tribunal de Deus, o dinheiro não acompanha, apenas pode custear-lhe um enterro mais ou menos pomposo. A família, compungida, vai levá-lo até o cemitério, passando a esquecer-lhe a memória desde o retorno. As boas ações, contudo, é que vão com ele ao Supremo Juiz e falam alto em seu favor. Quando me despedi do corpo do meu pai, contei esta história aos presentes. Lembrei-me da sua dedicação e paciência, da sua atenção e carinho com todos que o rodeavam, da sua humildade e compreensão, da bondade que emanava da sua alma. Lembrei que ele tinha o terceiro amigo, as suas boas ações, em abundância. Durante a sua última batalha, que durou 4 meses, ainda me ensinou mais uma lição. Nunca se queixou de dores, nunca se lamentou. E o seu coração me disse: Deus não nos dá uma cruz maior do que podemos carregar. Recebi a bênção de atendê-lo durante trabalhos apométricos, conversamos e nos abraçamos. Ao final, agradecemos um ao outro a oportunidade de termos sido filho e pai, nesta encarnação. Graças a Deus. Somos servos da luz ou das trevas. No outro dia, estive trocando ideias sobre se somos servos da luz ou servos das trevas. Como é que sabemos, mesmo, lá dentro de nós, para onde vamos quando estamos dormindo, se não temos plena consciência do lugar para onde vamos? E o nosso companheiro de batalhas ao nosso lado, a qual banda pertence? Quando estamos encarnados, torna-se difícil entender se estamos de um lado, de outro ou de nenhum lado, em cima do muro. Estamos todos caminhando lado a lado, disputando dia a dia, não uns contra os outros, mas disputando conosco mesmos. Eu estou disputando comigo mesmo, tentando definir de qual lado eu estou. É uma tarefa muito difícil, pois os obstáculos surgem no cotidiano, a todos os momentos, todos os dias. As situações surgem, a ocasião faz o ladrão, dizem. São armadilhas que nos pregam, são testes aos quais somos submetidos, em todos os momentos. E lá está, quando menos esperamos. Como encarnados, somos desatentos, acreditamos que todos os pensamentos que vêm à nossa mente são nossos. Grande erro.
Boa parte deles podem ser, na verdade, sugestões externas, provindos de espíritos que nos acompanham. Dos dois lados. Abaixo os maus pensamentos. Dê atenção somente às boas sugestões. O espírito, quando desencarnado, não muda. Se foi bom, continuará bom e seguirá para esferas mais elevadas. Se foi ruim, continuará ruim, com um agravante. Ficará na crosta do planeta ou irá para o umbral, ou para as trevas. Ele agora terá mais tempo para exercer a sua tendência. Orai e vigiai. Dizem os mentores, que nos locais onde nos reunimos para trabalhos espirituais, metade são de um lado, metade são do outro. Quando sai um das trevas, entra outro. Quando entra um da luz, acaba entrando outro das trevas. Assim, o equilíbrio se mantém. Os da luz são provados, os das trevas são provados. Então todos nós estamos sendo provados. Acredito que eles fazem referência às nossas tendências mais profundas, aquelas que nem nós mesmos fazemos questão de examinar. Vai ser difícil mesmo para quem fica em cima do muro. Nenhum dos lados vai querer ficar com estes. Mas fica difícil definirmos se nós estamos em cima do muro. Em Mateus, capítulo 22, versículos 28 a 32, Jesus contou a parábola dos dois filhos. Um era mal criado e respondão, mas depois entendia, voltava atrás, e fazia como o pai havia pedido, com a maior boa vontade. O outro, era bonzinho, educado, respondia direitinho ao pai, só que não fazia nada conforme havia dito que faria. No mundo em que vivemos, nem sempre a coisa aparece tão nítida assim, pois acontecem devagarinho, passo a passo. De repente, o filho que se fazia de bonzinho, começa a fingir que faz como o pai desejava. Arruma intriga com um, prega peças no outro, magoa um terceiro, desmancha o serviço de um quarto, a um quinto dá ordens erradas, e por aí afora. Às vezes, ele apronta, só uma de cada vez, dá um tempo, apronta a outra. E por aí vai. Isso já me cansei de ver em centro espírita. Um médium trabalha bem, mas quando o outro vai ajudá-lo, maltrata e mágoa o ajudante. Se esse segundo é de boa índole, sofre em silêncio a humilhação e faz conforme deseja o primeiro. Quando chega em casa, sente uma dor no peito e chora. Pensa em largar tudo. Talvez o ideal fosse que ele bronqueasse logo de cara, assim as coisas se acertariam sem demora. Mas provas são provas. Por quais delas estamos passando? Tem o outro que dirige trabalhos, incorpora espíritos de cura, orienta pessoas, lê o evangelho, mas quando dorme, apenas põe a cabeça no travesseiro, o seu corpo astral sai todo lépido para mais uma noitada na casa de massagem, senão para lugar pior. Acorda cansado, nem se recorda do que fez. Outra ainda, por inveja, ciúme ou sei lá o que, dirige palavras ásperas à vidente que conta o que se passava com o paciente. A vidente engole em seco e a partir daí deixa de esclarecer a todos os participantes. E assim por diante. Nós vivemos em um mundo de ilusões. Quem somos nós realmente? O que acontece conosco quando estamos libertos do corpo físico? Aí sim, no astral, somos quem realmente somos, com todos os nossos defeitos e qualidades. Com certeza, ajudará bastante se quando formos dormir, orarmos e pedirmos que sejamos levados a lugares de estudos ou de auxílio, para que finalmente sejamos afastados dos males, vícios e más companhias. Quando voltamos a vestir de novo o corpo carnal e acordamos, voltamos anestesiados, nos esquecemos da nossa verdadeira personalidade e vivemos um papel, uma ilusão. E nem sabemos mais de qual lado do muro nós estamos. Talvez estejamos todos em cima do muro. Qual a resposta para tudo isso? Se, quando nós estivermos despertos no mundo físico, lutarmos contra os nossos sentimentos mesquinhos como a intriga, o orgulho, a inveja, a crítica mordaz, o ciúme e tantos outros vícios de postura, estaremos sim trabalhando na nossa reforma íntima. Não só parecendo bonzinhos, mas sendo realmente bonzinhos, obedecendo ao pai, ou ainda, sendo menos agressivos como o primeiro filho, da história acima, mas ainda assim, em obediência. Pois então, se nós estamos todos trabalhando para a luz, de um jeito ou de outro, vamos tentar, ao menos, harmonizar aquilo que somos, tanto dormindo como acordados. É necessário ser vigilante, fazer o bem, coisas construtivas, pois a lei de causa e efeitos é clara.
Se você fizer o bem, receberá coisas boas. Colheremos aquilo que semearmos. Jesus ainda nos deixou os 2 maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E que a paz do Senhor esteja sempre conosco. Assédio sexual. O título dessa dissertação aparenta ser chamativo demais, mas o que eu gostaria de focar mesmo é o efeito provocado pelas formas de pensamento e principalmente na firmeza que deve ter o ser humano perante um mundo atual. Ainda temos lapsos de invigilância principalmente no concerne ao conceito expresso no orai e vigiai. Às vezes eu fico pensando se esta advertência não deveria ter sido vigiai e orai. O que acontece é que na nossa invigilância, abrimos brechas nas nossas defesas naturais e aí deixamos espaço para a invasão de obsessões que poderão ter origem interna, nossa mesmo, ou externa, sob a forma de espíritos ou formas pensamento. Existe uma lei cósmica que diz que semelhante atrai semelhante. O intercâmbio do pensamento é movimento livre no universo. Desencarnados e encarnados, em todos os setores de atividades terrestre, vivem na mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção e cada qual atrai os que se lhe assemelham. André Luiz/F. C. Xavier. Missionários da Luz. Capítulo 5, página 57. Diante das citações acima, ressaltamos a responsabilidade que nos compete, a fim de que, edificados no amor ao próximo e sintonizados com as lições de Jesus, possamos exercer uma maior vigilância em torno dos nossos pensamentos, pensando e agindo sempre no bem. Lembrando com Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, N7 que, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude de sua força.